A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Não estou só. Não estou só na minha vida, paz. Tenho um amigo que me satisfaz. Não estou só em meio à solidão. Oh, meu Senhor, me estende a sua mão. Se as tempestades me assolarem e amigos me faltarem, eu canto, rio, sim, sempre sim, até chegar à glória, enfim. Pelas colinas ou pelos vales, não estou só. Jesus comigo está. Marta não estava só. Se as tempestades me assolarem e amigos me faltarem, eu canto, rio, sim, sempre sim, até chegar à glória, enfim. Pelas colinas ou pelos vales, não estou só. Jesus comigo está. Reunimos-nos aqui
para glorificar o Rei Jesus. O grande tropeço foi abolido. Para glorificar o Rei Jesus, reunimos-nos aqui. Parece que Marta ficou só. Por um período, por um pouco de tempo. Jesus não respondeu a sua oração. E seu irmão morreu. Mas, por último, ela provou que não estava só. E seu amigo estava com ela. E para realizar algo que nem mesmo ela esperava. A ressurreição de seu irmão. Ela tinha que fazer alguma coisa porquanto era interessada. Tirar a pedra. Ela disse com razão, já cheira mal porque é já de 4 dias. Você sabe desenterrar certas coisas. Quem está sujeito a pegar uma hepatite e morrer é você, não é? Você quem vai morrer, diz o profeta desta era. E tirar a pedra de um túmulo, onde o defunto já estava há 4 dias, era forte demais. Mas uma coisa nós aprendemos com um acontecimento, uma experiência muito grande na vida do profeta desta era. Um casal tinha uma filha, uma pequena garota, que já estava desenganada de toda a medicina nos Estados Unidos, com leucemia, câncer no sangue, em alto grau. E ela foi levada ao profeta desta era, já prostrada. Ficou com o avô ali por fora, num banco, e o profeta chamou os pais lá dentro. E quando ele mostrou a vida que o homem e a mulher, pais daquela menina, estavam levando, eles começaram a chorar e se arrependeram. Se arrependeram, confessaram que era verdade aquilo. E o certo é que, quando eles saíram lá fora, a menina estava brincando, comendo um sanduíche. O profeta nem teve que orar pela criança. Os pais tiraram a pedra. A pedra estava na vida dos pais. Não era com a criança. Era com os adultos. Jesus disse: tirai a pedra. Aquilo é o que ela podia fazer. O profeta disse que o grande tropeço é o pecado. E ele afirma, mostrando através das Escrituras, que pecado é incredulidade na palavra de Deus. Esse é o grande tropeço e o que impede de fato a vida cristã operar. Agora, o pecado olhado pelo prisma social religioso é uma coisa. Mas o pecado à vista de Deus é outra. O homem pode estudar teoricamente e dizer que o pecado é errar o alvo. E não há ninguém mais em pecado do que aquele que erra o alvo em relação à divindade. Dizer que Deus são 3 pessoas. Isso é uma blasfêmia, que na verdade não foi considerada no tempo de Lutero, de Wesley, nas eras passadas, porquanto a lavoura estava crescendo. Mas nesta era é uma blasfêmia. O batismo nos títulos é outra blasfêmia, porque o nome não é usado.
e só batiza nos títulos aqueles que pecam, que erram o alvo quanto à divindade. Eles não veem que no Filho habita toda a plenitude da divindade e que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Eles não podem ver o Pai no Filho. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, diz o seguinte: e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. Uma chacina que Pilatos fez e misturou o sangue daqueles galileus com seus sacrifícios. Então eles estavam falando aquilo para Jesus, como que revoltados, censurando a Pilatos, quem sabe, e achando aquilo um absurdo. Mas Jesus, respondendo, lhes disse: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Bom, a coisa aqui tudo indica que eles estavam dizendo, aqueles galileus eram tão pecadores que tiveram um fim tão horroroso como tiveram. Mas Jesus disse: vocês estão cuidando que aqueles galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Por terem morte daquela forma? Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, agora a coisa virou para eles, todos de igual modo perecereis. E Jesus continua dizendo: e aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou? Cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém, agora já não é Galileu. É você também. Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E Paulo disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus encerrou a todo homem nesta condição, para que ninguém se glorie, toda a glória de Deus. Agora, ouvintes, Marta tinha que fazer alguma coisa se ela era uma interessada. Ela teria que sentir o mau cheiro. Os pais acertando a vida, a criança com leucemia foi curada sem nem receber a oração. Mas há uma pedra que só Deus pode revolver. Há uma pedra que mestrezinhos estão querendo falar muito sobre ela. Há uma pedra que ninguém pode entendê-la. Você sabe que a pirâmide foi feita com pedras sobre pedras, e pedras que nenhum guindaste do mundo pode apanhar e colocar ali. Nenhum homem, nenhum poder, porque não é por força nem por violência, pode fazer e nem explicar a pirâmide, só o profeta de Deus, porque Deus lhe mostrava as coisas em visões. Foi Enoque pela palavra falada, que num lugar de areia, colocou pedras que de guindaste algum pode levantar, sobre pedras que não cabe nem uma folha de papel entre uma e outra, com 7 degraus ali dentro, falando da fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, amor fraternal. E quando se sobe o 7º degrau, logo se vê o rei. Ali estava o rei. Ali estava também a pedra de coroa. Mas em São Marcos 16, quando as mulheres, Maria Madalena por excelência, e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo a Jesus, o corpo, não é? Elas queriam ungir a Jesus. Tem muita igreja que está querendo ungir a Jesus. Ao invés de ser ungida por ele,
tem que ungí-lo com seus espíritos e sujeitar a Deus a seus espíritos, as suas maneiras de crer. Mas a verdade é, meus ouvintes, que elas foram ao sepulcro, bem intencionadas, para ungirem a Jesus. E no caminho elas perguntavam: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Lá, no túmulo de Lázaro, era Marta. E no túmulo de Jesus, quem seria? Isto quer dizer que elas não davam conta. Quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? O problema de Lázaro era com Marta. O problema da menina com leucemia era com seus pais. Mas o problema de Jesus era com Deus, seu Pai. Em São Marcos 16, verso 4, está escrito: e olhando, elas viram que já a pedra estava removida, e era ela muito grande. Aí você deveria parar e pensar que, na verdade, você tem que passar por um processo de arrependimento, que o próprio Espírito Santo produz, promove em você e te mostra onde está a pedra, onde está o tropeço. Você não fica pedindo perdão aéreamente. O Espírito Santo é capaz de convencer o mundo do pecado. Ele tem ministério para isso. E para assim que todo mundo fique inexcusável diante de Deus. Mas conduzir o homem ao verdadeiro arrependimento, isto também é só Ele, só Deus pode remover essa pedra. Estamos vivendo numa hora em que só Deus, mais ninguém. Os homens têm provado que quanto mais Deus põe as coisas em suas mãos, mais eles as pervertem. Mas eles constroem para sua própria destruição. Quanto mais dom Ele dá para a igreja, mais ela cai na aberração. Tudo isso está provado, mas há uma coisa que é só Ele e mais ninguém. E a única coisa que impede é o pecado da incredulidade. E não é a incredulidade dos pagãos, é a incredulidade daqueles que foram chamados. Os discípulos foram chamados. Mas veja em São Marcos 16, verso 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, unanimemente. E lançou-lhes Jesus em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. 3 testemunhas, Maria Madalena e 2 que iam no caminho do campo. Mas eles não creram. E não crendo, eles estavam com o pecado mãe. Porque fumar, beber, prostituir, fazer o que for, isto são atributos do pecado. Então eles tinham a forma, eles tinham a base para qualquer outra coisa. Eles tinham o pecado mãe, incredulidade na promessa de Jesus. E Jesus lançou-lhes em rosto a sua incredulidade, o seu pecado. Incredulidade é qualidade de incrédulo. Que qualidade tinha aqueles homens escolhidos? Incrédulos, descrentes, falta de fé, irreligião, ateísmo em relação à ressurreição de Jesus Cristo. Enquanto muitos esperam a ressurreição que não foi prometida, esquecem da que de fato está prometida. Eles não veem a vinda prometida e não vivem por ela, para ficarem crendo
numa vinda que não foi prometida, numa ressurreição que não foi prometida, incrédulos e duros de coração, não crendo numa coisa, tem que crer em outra. Eles estavam crendo mais nos próprios judeus, na força, eles estavam com medo, eles estavam unânimes em incredulidade, em dureza de coração. A reunião deles era em incredulidade. O pecado que mais afronta a Deus é o pecado mãe. Agora, quem não tem pecado? Quem não tem qualidade de incrédulo? Esse é que é o batizado com o Espírito Santo. Eles não se perderam por isto. Eles ainda receberam um penhor depois. Jesus soprou sobre eles. Depois eles foram batizados com o Espírito Santo e agora não eram mais incrédulos. Jesus não precisava mostrar buraco, feridas para eles. Agora não precisava de mais nada aparecer para eles e dizer: paz seja convosco. Agora ele podia dizer: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Mesmo assim, seriam presos, seriam amarrados, seriam acorrentados. Mas o poder de Deus, o poder que revolve a pedra que ninguém pode revolver, o poder que quando fecha uma porta ninguém pode abrir, o poder que quando quer abrir uma porta ninguém detém, entrava lá na cadeia, soltava as correntes, as cadeias, os cadeados, abria os portões de ferro e soltava. Esse poder é que abrirá as sepulturas. Foi esse poder que abriu e tirou a pedra maior. E lá está o túmulo aberto em Jerusalém, testificando que um dia esse poder destrancará também todos os túmulos. Oh, como é bom crer! Foi grande a dor que Jesus sofreu por causa da incredulidade, por causa do meu pecado. Quão grande a dor que Jesus suportou, sim, por me salvar. Porém, com poder meu pecado lançou no fundo do mar. No mar, nas profundezas. Agora ele o fez para que nós tenhamos uma fé que não seja condicionada aos nossos sentidos. Os sentidos do homem têm sido o seu maior inimigo. O afeto, a memória, o raciocínio, a consciência, a razão, o tato, o olfato, o paladar, a audição, a visão, o tempo, tem sido o maior inimigo do homem. Mas tirando a incredulidade, o grande tropeço sendo abolido, lá da capital do corpo, que é a alma, a fé controlando esses sentidos, essa fé passa por cima de tudo. É hora de crer no impossível. Temos de ter problemas impossíveis, que você não pode resolver, a não ser apanhar uma pedra, cada um, e tentar matar aquela mulher, porque é fariseu e tem pressa de cumprir as Escrituras. Mas é tempo de haver um Deus do impossível. É tempo de Deus curar um câncer. É tempo de Deus curar o coração. É tempo de Deus dizer sim quando o homem disse não. É tempo de dizer não quando o homem diz sim. É tempo do grande poder que remove a pedra maior e que manifesta de fato o Filho de Deus. É tempo de tirar a incredulidade que controla os sentidos. Mesmo através da palavra de Deus, a incredulidade está controlando os sentidos. Mas quando a palavra de Deus é controlada pela fé, é diferente. Eles controlavam a Bíblia através da incredulidade.
Eles controlaram a Bíblia dizendo que era em Belém que Jesus tinha que nascer. Mas foi controlado pela incredulidade. Agora isto fala da fé perfeita. E é com isto que Deus está te abençoando agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Maravilhosa graça, maior que o meu pecado, como poder cantá-la, como hei de começar, pois alivia minha alma, reviva em toda calma, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa de Jesus, como firmamento e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória dá. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz. O seu poder transforma, o pecador falaz. Estou salvo com a verdade, por toda a eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa de Jesus, como firmamento e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória dá. No céu, na terra, que maravilhas está operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde e louvai. No céu, na terra, que maravilhas está operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder.
bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas está operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. All things are possible, only believe. A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. Deixa o Salvador te ajudar. Já andaste só em tristeza, já choraste nas trevas da solidão, como o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar e guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar e guiar. Abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar.
vazios, sem saber o futuro que enfrentarás. Tu precisas a segurança e o conforto que só Cristo dá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Deixa o Salvador te ajudar. Quando controlados pela dúvida, o maior inimigo do homem são os seus sentidos. Um certo homem clamou a Jesus dentre a multidão para que olhasse para seu filho, pois era o único que ele tinha, e um espírito o tomava de repente e o despedaçava até espumar, numa expressão bíblica, e só largava o rapaz depois de o ter quebrantado. E diz aquele pai desesperado a Jesus: roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traz-me cá o teu filho. E o resultado é que o menino foi derrubado pelo demônio na presença de Jesus, e com isso ele foi curado, foi libertado. Agora, ouvintes, é bom lembrarmos que incredulidade é uma qualidade, é um qualificativo, é qualidade de incrédulo. É descrença, é falta de fé, é irreligião e até mesmo ateísmo. Jesus lançou em rosto não dos pagãos e nem mesmo dos seus inimigos, lançou em rosto de seus discípulos a sua incredulidade. E agora ele diz: geração incrédula e perversa. Já aprendemos que o pecado, conhecido mesmo em sua forma, em sua raiz, é a incredulidade naquilo que Deus promete, naquilo que Deus fala. Se Deus promete nas Escrituras Elias para vir restaurar todas as coisas, agora no nosso tempo, e discípulos de Jesus não creem, crentes não creem nisso, por causa da má interpretação das Escrituras, então eles estão em pecado.
estão no pecado mãe. Eles estão no pecado forma, na raiz do pecado, que é a incredulidade, que por sua vez é dúvida. Agora, o maior inimigo do homem são os seus sentidos quando controlados pela dúvida. Porque nós temos como maior inimigo nosso a visão e o tempo, por não sabermos esperar o tempo das coisas. Nós nos desesperamos e damos passos precipitados e provocamos um aborto em coisas profundas. Isto é certo. Agora veja o mal que a incredulidade causa. A incredulidade causa muitos males que não ferem o princípio social religioso da pessoa. Eles não foram julgados como adúlteros, como assassinos, como fumantes, roubadores, viciados, mas foram julgados como incrédulos. Ainda bem que foram julgados como incrédulos aqui. E o próprio Senhor Jesus sabia em que estado eles estavam vivendo, em que fase eles estavam vivendo. E aí a gente pode encontrar 3 etapas, 3 fases da vida cristã. Nós encontramos justificação pela fé, santificação e batismo do Espírito Santo. Mas eu pensei em 3 estados do homem, dos discípulos, dos filhos de Deus. 3 fases, 3 estados: a chamada, o penhor e o batismo do Espírito Santo. Quando eles foram chamados de incrédulos, eles estavam ainda sob a fase da chamada. Eram pessoas que ele havia chamado após si. Depois ele deu o penhor, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Isso foi o segundo estado deles. Então eles saberiam esperar o terceiro passo, que era ser cheios do Espírito Santo, para então tornarem-se em testemunhas vivas, tanto em Jerusalém como em Samaria e em todos os confins da terra. Nós encontramos também 3 estados na vida de Jó. O primeiro foi bom, o presente foi mau, péssimo, mas depois o último foi ótimo, excelente, maravilhoso. Por que o segundo foi mau? Os denominacionais que cercavam a Jó diziam que ele tinha pecado. Mas diz o profeta desta era que Deus estava trabalhando com ele à sua maneira, não à maneira que seus amigos pensavam. E nós aprendemos que Deus não dá satisfação a quem quer que seja. Como Jesus começou um ministério independente do homem, ele também o terminaria independente. Ele tinha um ministério independente, porque Deus é autônomo, é absoluto, é soberano. Ora, Jesus começou um ministério independente. Ele teve um crescimento independente, independente até daquilo que as raposas tinham, que as aves dos céus tinham. Ele disse: as raposas têm seus covis. Uma delas era Herodes, a maior autoridade política de então, lá sobre os judeus. Aquela raposa tinha covil. As aves dos céus têm os seus ninhos. As denominações têm suas tradições, os fariseus, os saduceus têm os seus ninhos. Mas eu não tenho aonde reclinar a cabeça. É certo que eu tenho um trono,
Aqui, eu moro no coração de uma Maria Madalena. Eu moro no coração de um pescador. Mas eu não tenho nenhum hotel em Belém para nascer. Tenho uma manjedoura apenas. Ora, isso é independência. Esse homem mendigo, esse homem que vive dormindo debaixo de viadutos, ele é o homem mais independente que existe no mundo. E quanto mais coisa tem, mais dependente delas você é. Isto é certo. Agora, Jesus tinha um ministério independente. Nasceu independente, cresceu independente e morreu e ressuscitou independente de qualquer credo, dogma e mesmo até de amigos dele. Assim aconteceu com Jó. Ele tinha uma boa situação antes, como Jesus tinha a glória do Pai. Era ótima, não resta dúvida. Mas por que passar por tanto mal depois? Qual era a causa? Mas ele continuou independente de seus amigos, de sua mulher, que representa uma igreja louca. Continuou independente de qualquer coisa deste mundo. E parece que mais dependente da lepra. Dependente do escárnio, da afronta, do desprezo. Sim, tudo se completa em 3. Mas logo em seguida, independentemente mesmo até da oração, de jejuns e de oração de quem se compadecesse dele, independentemente de tudo isto, o seu último estado foi muito melhor. Nós temos também o filho pródigo. Antes ele tinha um estado muito bom, estava na casa do pai, e não lhe faltava nada. Mas em certo momento, ele disse, eu vou sair. Dá-me o que me pertence. O pai não ficou na porta cercando. O pai não ficou alvoroçado com aquilo. Você quer? Deus deixa. Ora, como as pessoas querem censurar uma coisa que Deus permite? Isso que é incredulidade. Isso é passar na frente. Isso quer dizer passar na frente de Deus. Deus permitiu, o Pai permitiu e deu os dons daquele filho. Sabendo que ele era um filho, conhecia o seu sangue. Então o que aconteceu? O filho foi. Ninguém melhor do que o pai sabia que ele ia gastar aquilo com meretrizes e falsos amigos. Mas veja, deixar um estado tão bom, deixar a casa de pai, deixar amigos, deixar uma boa posição para ir gastar tudo que tem com meretrizes, com falsos amigos em terra estranha. Que escolha estúpida, que coisa louca! Isso deve ter causado muito comentário, muito murmúrio. Se houvesse telefone naqueles dias, haveria muitos telefonemas. Haveria viagem especial, visita especial e tanta coisa para tratar do assunto como houve também de Jó. Mas o que acontece é o seguinte, que o pai não impediu. Ele que tinha a coisa, ele que era o dono de tudo, mesmo ficou acomodado, ficou descansado e ele não ficou com alvoroço. Deus mesmo não está incomodando com certos alvoroços que nós fazemos quando vemos determinados problemas na vida de filhos, de filhas, de mulher, de marido. Deus mesmo não está nem se incomodando com aquilo. Ele sabe o que está acontecendo com a igreja nesse instante. Mas os cuidadores da obra de Deus, os zelosos, não é? Os fariseus da era, se preocupam tanto com o dinheiro como Judas preocupou. Eles são verdadeiros Judas da época. Eles se preocupam com o dinheiro, se preocupam com a viúva, mas nunca fizeram nada por elas. Eles nunca fizeram aquilo que o outro já fez.
Eles nunca sabem que aquele ministério foi levantado independente de qualquer outro. Mas isso é certo. Você agora pense nisso, que você é uma filha de Deus. Sendo um filho de Deus, você não tem para onde ir. A esposa do profeta disse para sua filha, vá. Vá, deixou ir. Esse pastorzinho legalista fica aí na porta, olhando coisas, para ser diferente. Mas Deus disse para o filho, vá. E o profeta disse para a filha dele, vá. Isso é tudo diferente, porque são incrédulos, geração incrédula e perversa. Nunca tem a fé perfeita. Eles falam dela de uma maneira muito bonita, como eles podiam falar do nascimento de Jesus. Mas quando Jesus mesmo estava nascendo, eles sabiam que era em Belém, mas não sabiam onde era. E não sabiam que era ele. Por isso repudiaram. Mas vamos ver o último estado do filho pródigo. Voltando, barbudo, sujo, fedendo, desprezado por todos, mas abraçado pelo pai. Voltando para as bodas do cordeiro. O novilho foi morto, o anel foi usado, a festa tocou, 3 dias já estava, e a coisa estava uma beleza ali, era uma festa maravilhosa. O último estado estava sendo melhor do que o primeiro, justamente ao contrário dos incrédulos, que o último estado é pior do que o primeiro. E o profeta diz que se refere justamente às eras da igreja. O último estado é pior do que o primeiro. No sentido, quando se refere aos filhos de Deus, o último estado é melhor do que o primeiro. Mas em que estado estamos vivendo? Em que fase estamos vivendo? Em que fase está vivendo aquela pessoa a quem você está julgando? Em que fase está vivendo você? Talvez você está desanimada, desanimado, mas quem sabe já está perto de você se levantar? Levantar-me-ei em fé, em poder, e vamos para a festa. Ora, quando vagava perdido, vivendo na perdição, podia haver alegria? Não, mas hoje, porém, já não choro mais. Um cristão que diz que não chora mais está mentindo. Isso só pode se tratar das bodas do Cordeiro, da festa do Pai para com seus filhos. Quando vagava sem Deus, vivendo na perdição, abandonado, desesperado, sem paz no meu coração. Oh, quantas vezes chorei, falhando os recursos meus, como sofria, mas não sentia quando vagava sem Deus. Hoje, porém, já não choro, tenho alegria eficaz. Cristo salvou-me, agora me leva para as mansões eternais. Antes, bom, presente, mal. Depois, ótimo, excelente, primoroso, maravilhoso. Até nas bodas do Cordeiro nós vamos chorar, mas ele virá com seu manto enxugar as lágrimas. Você sentirá no seu rosto o seu manto enxugando as suas lágrimas, dizendo: não chores mais.
Desde então não haverá mais lágrimas. Nunca mais, porque não haverá motivo. Tudo é céu, tudo é glória. Este é o último estado. Antes, bom. No presente, mal. Mas depois, glorioso, primoroso, maravilhoso. Está mal agora? Tenha fé, tenha ânimo, tenha coragem, levanta-te. Crê no poder de Deus. E Ele te abençoa através da fé, não através da incredulidade. Não deixe a dúvida dominar os seus sentidos, porque assim ele se torna a maior arma do inimigo. Mas deixe a fé dominá-los e você será um verdadeiro cristão. Em nome de Jesus Cristo, receba esta bênção da fé. Amém. Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo que nos conduz aos céus. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Salvação Jesus me dá, com amor me guiará, para o céu me levará. Tu não queres a Cristo seguir, Cristo Jesus, meu Salvador. Tudo que é bom
Jesus irei louvar. Tu não queres a Cristo seguir. Cristo Jesus.